Bom, primeiro explicar quem sou eu. Eu sou formado em desenho industrial, tá? Mas eu sou programador. Na verdade, eu fazia faculdade de Direito e comecei a trabalhar, me decepcionei com Direito, né? Muita gente deve fazer isso. Logo no segundo período eu comecei a trabalhar e comecei a ver o lado ruim do Direito, né? Tenho muito respeito por quem consegue ser advogado no Brasil. Eu comecei em 98, comecei a fazer um site, comecei a trabalhar no site em Petrópolis, eu morava em Petrópolis. E em 99, um ano depois, era um site de um jornal, o jornal começou a diminuir, acabou fechando um ano depois, mas ele começou a diminuir o tamanho e uma das primeiras coisas que eles cortaram foi o site. Eu perdi o emprego. E em 99 eu comecei a procurar emprego, né? Aí o pessoal começava a procurar meu currículo e dizendo: vem cá, você quer fazer de site, mas você estuda Direito? Aí eu falei: realmente estou na faculdade errada. E aí eu fui começar a procurar que faculdade que eu entro, né? Então esse conflito da palestra que eu quero dar é exatamente o conflito que eu tive nesse primeiro momento. Eu fazia site e queria saber que faculdade que eu entrava. E uma amiga minha que fazia faculdade de informática da época falou: não vai para informática porque você não vai ver nada do que você faz hoje. A faculdade de informática naquela época não tinha absolutamente nada a ver com internet. O máximo avançado que eu ia pegar era um COBOL da vida, uma coisa bem precária, e aí eu fica longe disso. E aí eu fui partir para o outro lado, o qual eu não conhecia nada. Eu entrei na faculdade de desenho industrial praticamente sem saber o que era desenho industrial, totalmente cego, me apaixonei, gostei muito. Eu não me considero designer hoje, não é porque eu não gosto de design, eu adoro design, mas é simplesmente porque eu não tenho tempo de ser designer. Sou também o dono daqui da empresa, da Icos, e eu não tenho tempo de design. Eu também não posso nem me considerar mais programador, porque eu também não tenho tempo de programar nada. Eu basicamente sou do aula e administro a empresa. Mas eu atuo mais com programação que design, porque eu gosto mais de programação. Eu tenho a cabeça mais voltada para o lado técnico mesmo. Agora já atuei bastante como designer, já trabalhei em gráfico e tudo mais. Tá? Então, a ideia toda dessa palestra é exatamente porque eu conheço os dois lados da coisa. A parte de programação, desde que eu estava na faculdade, eu já estudava programação por conta própria. Já programei em ASP, já programei em C, já programei, aí depois eu entrei em PHP e PHP até hoje eu não saí. Tá? Agora que estou pensando em entrar em Python, mas aí já estou programando aí já há quase 10 anos também. Vai ser design primeiro, mas logo depois da programação. E aí, por isso dessa palestra, para explicar um pouco do mundo, dos dois mundos para as pessoas. A ideia da palestra é abordar o conflito de design e programador entre um site. E o que precisa para fazer um site? Né? Qual é a necessidade de design, qual é a necessidade de programação? E eu vou além. Quais são as habilidades totais de fazer um site? Né? O que é necessário no total? Primeira coisa que eu preciso para fazer um site é um cliente. Se você não tiver um cliente, você não tem nada. Depois você precisa do conteúdo. Depois você precisa da estrutura. Você precisa estruturar isso. Ah, mas a estrutura você está falando o quê? Homepage, isso aqui? Não. Por exemplo, semana passada mesmo eu estou trabalhando junto com o pessoal da Ancine. O site da Ancine tem 3.500 páginas, tirando a parte de notícias. 3.500 páginas de conteúdo. Você tem que estruturar isso. Usabilidade. E a funcionalidade. Botei aí as partes necessárias para fazer um site para botar as habilidades por alto, porque tem sites que você vai precisar mais que isso, quando não estou entrando nada de propaganda, nada disso, de relacionamento com o cliente, de responder e-mail, tá? Só para lançar o site, fazer um site e lançar o site. Para mostrar que nem designer, nem programador é capaz de fazer um site. Pegar um site da Ancine, nenhum designer, nenhum programador vai ser capaz de fazer um site. Nem 2 ou 3 designers ou 2, 3 programadores. É capacidade de tamanho de site, sim, capacidade
tecnologias e capacidades envolvidas. Você vai precisar de uma pessoa para conseguir o cliente. Você vai precisar de um cara lá para conhecer as pessoas, ter os contatos, senão você não vai conseguir entrar lá. Você não vai conseguir esse cliente. Não é o José da padaria. Você vai ter que conhecer pessoas em Brasília. Você vai ter que ter um contato. Vai ter que entrar na política, se você quiser no site governamental. Ou vai ter que conhecer uma pessoa que conheça licitação pública. Não acha que licitação pública você chega lá e fala, vou lá, vou participar. Não, tem um monte de documento, um monte de coisas necessárias. Tem que ter uma pessoa com conhecimento disso. O conteúdo, você vai ter que ter jornalista. Jornalista é um profissional para gerar conteúdo, para gerar as notícias. A estrutura, você vai ter que ter um cara para cuidar dessa estrutura, organizar isso, planejar isso, fazer documento, um cara que entenda não só do gerenciamento do site, mas gerenciamento da própria equipe que vai fazer isso. Usabilidade. Usabilidade, aí entra o design. E é tão importante quanto tudo o resto, porque não adianta nada ter o site se não tem conteúdo. Não adianta nada se você não tem uma estrutura. Se você não for capaz de usar o site, o site vai servir de nada. Aí entra um problema. Porque se você pegar o site e não tiver conteúdo, qualquer um sabe que aquele site tem um problema. Não tem conteúdo, as páginas estão em branco. Ou se você botar um conteúdo ruim, com erros grotescos ou um texto mal escrito, o cara vai assim, pô, esse negócio está ruim. Mas se o site não tiver muito fácil de usar, você vai estar no normal da internet. Normal da internet brasileira é o site não ter usabilidade. Então o papel do designer no site, ele é pouco valorizado no Brasil. E aí que entra os grandes problemas entre designer e programador. Que designer no Brasil não tem valorização. Não porque ninguém quer usabilidade, sim porque ninguém conhece usabilidade. Você conta no dedo os sites brasileiros que tem uma boa usabilidade. Funcionalidade. Funcionalidade é você botar as coisas para funcionar. Isso entra no programador. É o cara que vai fazer acontecer. E aí vem a supervalorização do programador. Porque a funcionalidade todo mundo quer. Claro que também aí entra também o lado ruim do programador. Por quê? Porque o cara vai querer o flash. E aí começa o conflito entre o programador e o designer. Porque ele quer uma coisa animada, ele quer mexer, ele quer uma coisa que fique piscando na frente dele, ele quer uma árvore de Natal, ele não quer um site. Que ele para no site lá, fica o dia inteiro olhando para o site e fica assim, poxa, mas esse site está muito morto. Tá? Isso é uma brincadeira que eu faço, que você está fazendo do site não é para ele, é para o cliente dele. Você entra no site daí, você quer fazer um curso, você vai entrar no site daí, você não vai ficar parado no site daí e fala assim, poxa, esse site está morto. Tá animado. Não, eu quero saber do curso. Eu não quero ver animaçãozinha, eu não quero ver coisa piscando. Aí vem o problema do lado da desvalorização do designer, desvaloriza o trabalho do programador também. Por quê? Porque o programador tem que fazer funcionar. E fazer funcionar é o cara que conseguir pegar a informação. O negócio ser dinâmico, ser fácil de acessar, ser portátil e tudo mais. Mas não, o programador tem que fazer o jQuery da última geração, o Page Flipper, tem que fazer o Flash que pula e o JavaScript vem aqui. Não é função, e sim fogo de artifício para fazer o site. E aí, como que você coloca o conteúdo, como você estrutura o conteúdo, como que você faz a manutenção, isso tudo é jogado para o escanteio. De qualquer jeito. Tá? Então você tem uma desvalorização tanto do designer quanto do programador. Vamos ver o primeiro lado do designer. O que um designer faz? Qual é a função do designer? O design não é só implementar a usabilidade. A usabilidade é uma coisa muito importante para o design, mas não é a única coisa. O designer basicamente faz design. Daí o nome. O que é design? O que é fazer design? O que é um design? Esse é um problema muito sério em design, simplesmente porque não tem tradução para o português. Não existe tradução. Design é a palavra inglesa e não tem tradução em português, não é desenho, tem nada a ver com desenho. A melhor tradução para o design é exatamente desenho industrial, que é a faculdade que eu fiz. Eu acho que deve ter 2 ou 3 faculdades de desenho industrial no Brasil,
O resto tudo não usa o nome de desenho industrial, vai usar qualquer outro nome além de desenho industrial, porque a melhor tradução é a pior tradução. Porque desenho industrial não tem uma pessoa que você fala, eu faço desenho industrial e chegue perto do que você faz. Design consiste em desenvolver um projeto em escala industrial para uso humano. Por isso que vem desenho industrial. Poderia ser também chamado projeto industrial. Mas eu acho que o projeto industrial ia ficar pior do que desenho industrial, de compreensão. Desenho é basicamente desenho que consiste no projetar, desenhar, né? Fazer alguma coisa. Em escala industrial, como um site. Escala industrial quer dizer que aquilo ali vai ser usado por mais de uma pessoa. Então você vai ter que adaptar aquele site a necessidades diferentes, a usos diferentes, como uma cadeira. Se você pega uma cadeira que é fixa, ela vai se adaptar muito mais que uma cadeira que ajusta. Mas se você fizer um ajuste que não é fácil de ajustar, a cadeira fixa vai ficar mais confortável que a cadeira ajustável. Isso é o design, tá? E daí, sim, que vem o nome do modo escuro. Daí o nome desenho industrial. E você vai desenhar alguma coisa, você vai projetar alguma coisa em escala industrial. O design é responsável por fazer funcionar. É responsabilidade dele fazer o objeto, a coisa finalizada. Design projeta carros. Te garanto que não vai ter nenhum designer dentro de uma fábrica montando lá, parafusando os parafusos e fazendo o carro até o final. Ele vai fazer o projeto do carro. Ele não vai fazer o carro finalizado. Você vai ter, assim como no site, como eu botei antes, você vai ter uma gama de profissionais que vai fazer parte do projeto de construção do carro. Você vai ter, tenho certeza, vai ter mais de um profissional só para saber como que vai ser o alinhamento, a ordem das máquinas na indústria, para dinamizar o tempo, tá? E vai ter, não sei, nunca trabalhei numa indústria de montagem de carro, mas com certeza vai ter um monte de profissionais junto com aquilo ali, cada um com sua especialidade. Então o designer não precisa saber programar, né? Ele vai fazer o site funcionar, então ele não precisa saber programar, né? Não tem necessidade nenhuma. Se o designer entender de mecânica, como que ele vai projetar um carro eficiente? Se você pegar um designer que não entende nada de carro, como que ele vai fazer um carro eficiente? Não vai. Não tem como. Um designer que vai fazer uma revista, ele não vai lá na gráfica imprimir a revista. Mas se ele não entender de gráfica, se ele não entender da máquina, ele não vai fazer a revista eficiente. Eu trabalhei numa gráfica e eu aprendi a fazer o preto. Preto é só botar preto. Se você mic, K, preto, bota preto. Não, mas se você botar uma outra cor junto com ele, o preto brilha. Isso são coisas que você aprende numa gráfica. Você vai lá para dentro de uma gráfica, você vai começar a aprender essas coisas. E aí seu trabalho vai ficar melhor. E aí se eu for fazer uma revista hoje, o meu preto vai ser mais bonito que uma pessoa que não souber disso. Conhecimento da coisa que eu estou fazendo. Um cara que vai fazer um projeto de carro, ele vai ter que entender muito de mecânica. Não quer dizer que ele vai pegar a chave de fenda e vai começar a fazer o carro. Mas ele vai entender de mecânica, ele vai entender das coisas, ele vai entender o cara que vai fazer cadeira, ele vai entender dos materiais. Isso, inclusive, é ensinado dentro da faculdade. Você vai lá para fazer projeto de produto, você vai ter cadeiras de materiais. Você vai ter que entender os materiais. Você vai ter que entender de madeira. Você não quer dizer que você vai trabalhar na serraria serrando madeira, mas você vai entender da madeira. Você vai entender de plástico e tudo mais. Se o cara quer se fazer site, ele tem que entender a programação, que isso é parte, é o que faz funcionar, é o final. Se eu não conseguir fazer funcionar, o que adianta todo o resto do trabalho? Design é, por natureza, multidisciplinar, tá? Isso é da natureza do design, isso você aprende logo no início da faculdade, tá? Você vai ter que aprender, pode falar. Você vai ter que aprender várias disciplinas, tá? Incentivado, na minha faculdade eu fui incentivado desde o primeiro momento a você buscar o maior
a maior variedade possível de fontes de informação. Isso se aplica à internet também. Até porque a internet é uma área já multidisciplinar por natureza. Então o designer precisa aprender a programar. Então você está dizendo isso. Então vamos lá, né? Então, porque você tem um curso de programação, né? Você está querendo que todo mundo faça programação, né? Designer precisa entender o que a programação faz. Tá? Ele não precisa programar, ele não precisa sentar e programar. E um exemplo clássico disso, tá? Eu comecei a dar aula assim que cheguei no Rio, em 2000. Eu dava aula de Dreamweaver. Dreamweaver 1. E uma das primeiras modificações que eu fiz no curso de Dreamweaver, eu sentei pro que era o dono do curso e falei assim: a gente tem que ensinar HTML antes de aprender Dreamweaver. Porque o cara chega no Dreamweaver, se ele não sabe HTML, ele não sabe o que o Dreamweaver faz. Sentou no Dreamweaver, você sabe HTML, não quer dizer que você vai chegar no código e mexer no HTML, mas você vai entender o que o Dreamweaver está fazendo, tá? E melhorava a aula brutalmente. O cara que sabia HTML e mexia no Dreamweaver, ele entendia muito mais do Dreamweaver que sem saber HTML. E é a mesma coisa. Você vai estudar lá HTML, mas você nunca vai usar HTML. Eu odeio esses códigozinhos. Beleza, mas você vai entender o que o Dreamweaver está fazendo. Você vai fazer um site de programação, você não precisa programar, mas você precisa entender o que a programação faz, como ela se constrói, o que ela precisa, o que vai sobrecarregar, o que não vai sobrecarregar, o que vai ser difícil, o que vai ser fácil. Vira para mim assim, uma pessoa e fala assim: vamos fazer um site simplesinho. Tá, simplesinho o quê? É só um cadastro aqui, fazer o quê, isso aqui. Beleza. Tá, é tanto, vamos lá. Aí o cara chega assim, um cadastro de usuário, 30 campos. Pô, mas é tão simplesinho. Tem 30 campos aqui. E você precisa fazer uma busca por bairro. Os usuários têm que ser organizados por bairro. Meu amigo, você tem ideia de quantos bairros existem no Brasil? É simplesinho, né? É simplesinho. E aí, cadê o aí estoura o tempo e já fica puto. Programador vagabundo. E começa a ter o atrito do relacionamento. O cara tem que entender um pouco de programação. Não é quer dizer que ele vai sentar e vai fazer, mas ele tem que entender. E não precisa aprender PHP, não. É só você sentar e começar a ver o que o cara faz. Trabalha junto com o programador, vê o desafio que ele tem, vê a necessidade que ele tem. Não é sentar e... Eu, quando trabalhei na gráfica, eu não fiquei lá imprimindo papel lá, não. Mas eu ia lá e conversava com o cara do negócio. O tempo livre que eu ia, inclusive eu já tive até uma hernia de disco, você não pode ficar mais de 15 minutos sentado. Levanta, vai passear e vai conversar com o cara que você conhece. Vai trabalhar no lugar que tem um programador e vai conversar, vai ver o trabalho dele, vai almoçar com ele, vai conversar com ele, vai entender o mundo do cara. Tá? Não precisa aprender de fato a programar. Precisa criar um projeto para facilitar a implementação dos mesmos. Porque se você não facilita a implementação do projeto, quem vai sofrer é você, porque você que dificultou as coisas. Como que o designer vai trabalhar junto com o programador? Cada designer desenvolveu o layout para o cliente e o HTML do programador. Lembra lá dos primeiros slides que eu mostrei? O que você precisa para fazer um site? Então, sei lá, no início você vai ter que pegar o cliente. Então tem um cara que pega o cliente. Se você vai para um lugar grande, você vai ter um cara que... Eu esqueci o nome do profissional. Mas é uma pessoa responsável pelo contato com o cliente. E essa pessoa vai fazer toda a conversação com o cliente. O layout é o que você vai passar para esse cliente, né? Você vai construir um layout e esse cara vai apresentar para o cliente e vai provar com o cliente. E aí o design tende a dar uma atenção fenomenal ao layout. E aí quando o layout foi aprovado, ele pega o layout e joga no lixo. Fala, agora implementa outro. Ou seja, ele fez o trabalho para aprovar para o cliente, mas na hora de implementar, fazer a coisa funcionar, isso aí é problema dos outros. E esquece. Aí o negócio começa a desandar e o cara que não sabe fazer, o Internet Explorer que é buguento, isso daí é assim mesmo, tá? Aí começa a botar culpa. Ou seja, ele dá uma atenção fenomenal a passar o que ele quer para o cliente, mas na hora de implementar aquilo, ele esquece. E aí o programador tem que ser evidente, tá?
Então, a melhor maneira de você fazer isso funcionar é você exatamente criar o HTML e passar para o programador o HTML. Se o cara virasse para mim e falasse assim, vou fazer um site simplesinho, mas que site? Esse aqui. Aí o cara vai e abre o site, todas as páginas, todo o HTML, formulário de cadastro, formulário de administração, tudo mais, tudo já funcionando bonitinho. É só fazer funcionar. Aí eu falei, beleza. Então, isso aqui eu já sei o que eu tenho que fazer, acabou. Apresenta a homepage. Tá, mas e depois da homepage tem o quê? Ah, o resto é simples. E aí você fica cego. Quer fazer todos os layouts das páginas? Também pode funcionar. Você não sabe HTML, ou o seu programador sabe mais HTML que você, faz todos os layouts das páginas. Só que, na minha experiência, você fazer todos os layouts da página é muito mais demorado do que você fazer todos os HTML do site. Por quê? Porque você vai fazer o CSS uma vez. Você aprende CSS e HTML, você faz o CSS uma vez, você faz um CSS para o site inteiro. E depois você bota conteúdo. Ah, então eu vou receber código? Não, imprime o IF, faz o visual, tanto do HTML quanto do CSS. Eu parei no 8, o 8 já fazia isso. O CS5 deve fazer bem mais ainda de CSS, tudo perfeitinho, bonitinho, basta estudar. Você não quer estudar ainda, desculpa, mas aí você está no lugar errado. Tá? É muito mais fácil fazer o HTML do que fazer o layout. E isso vai ajudar o programador, porque o programador vai ter que pegar aquele layout e fazer o HTML. Se é mais fácil para você fazer o HTML e vai facilitar a vida do programador, por que não fazer o HTML? E estudar HTML é mais importante que estudar programação. Porque HTML é a base do site. Tá? E aí, quando você começar a implementar o HTML, você vê aquela bordinha que você botou, aquele efeitinho que você botou, dá um trabalho infernal, a próxima vez que você for botar aquilo no layout, você vai pensar duas vezes, será que realmente é necessário botar essa bordinha aqui? E o programador? Conhecimento de design só aumenta a eficiência do programador. Tá? Isso aí foi uma coisa que eu logo peguei... quando eu comecei a entrar mesmo no meio, o programa linear não era muito programador não, era mais visual mesmo. Quando eu comecei a aplicar de C, principalmente com PHP, eu comecei a ver a diferença de conhecimento que eu tinha para os outros programadores. Tanto que você, com um pouquinho de experiência de internet, você consegue identificar um site feito por um programador a quilômetros de distância. E a grande diferença entre um site feito com design e sem design é exatamente a usabilidade. O programador que estuda design, ele está estudando como desenhar aquele sistema, que é a função primária de um programador. Como que eu vou desenhar aquilo? Como que um ser humano vai utilizar aquilo que eu estou fazendo? E aí, ele começa a melhorar cada caixinha de seleção dele, cada input, cada coisinha dessa aqui da entrada do sistema, cada resposta do sistema. O famoso, mas e se? E se o cliente quiser assim? Se o programador já tem uma noção de design, ele já vai saber o que o cliente vai querer fazer, porque ele estudou isso. Isso é basicamente o estudo de design. Você prevê o que o cliente, as necessidades do cliente, e você satisfazer as necessidades do cliente. Você testar as necessidades dos clientes. O designer vai fazer um layout, vai testar aquele layout. Eu acho que é assim. Aí você testa uma gama de pessoas, agora eu sei que é assim. Eu vou botar as cores para saber pegar tal efeito e vou testar nas pessoas. Teve esse efeito? Teve. Então, tem esse efeito, né? Eu acho que tem esse efeito. Então o programador vai ter que fazer o sistema, ele tem que testar, saber qual a solução melhor. Eu vou inserir uma data no formulário. Qual é a melhor maneira de eu inserir uma data no formulário? Eu clico ali e abro um data pick que está na moda? Eu digito e começa a aparecer as barras? Só dá uma maneira de descobrir, testando. Vendo o teu público-alvo e testar. E aí o programador, uma pergunta que eu nunca escutei um programador fazer, para quem que é esse site? É uma pergunta fundamental. Quem vai usar esse site?
São os senhores aposentados ou é o pessoal jovem? Muda totalmente, sistemas totalmente diferentes, tá? E o programador nunca fez uma pergunta dessa para mim na vida. Entender o comportamento humano permite desenvolver sistemas para humanos, tá? Isso, infelizmente, faz parte de análise de sistemas. Você começa a desenvolver sistema para computador. E não é computador que vai usar aquele site, é um ser humano, tá? Então, ver como as pessoas usam aquilo, entender, pesquisar, perguntar, ver as diferenças, vai fazer só você desenvolver um sistema melhor. E saber design diminui a necessidade de modificações futuras, tá? Que é, eu diria, de longe, a maior reclamação de qualquer programador. Você fazer uma coisa, acabei, e aí você fica 2 anos depois modificando aquilo que você achou que tinha acabado. E você fica modificando 2 anos depois, porque você, acabei, e aí as pessoas sentam para usar e descobrem que elas não são computadores, e o negócio não funciona, mas isso aqui não está funcionando. Aí chega o programador, mas é assim. Ah, tá. De quem é a culpa? Do programador ou do cara que não sabe funcionar? Não sabe usar? Dos dois. O cara que não sabe usar e o programador que não fez aquele negócio ser fácil de usar. Ou era fácil de usar e o cara realmente não sabia. Mas normalmente tem um pouco de culpa dos dois. Quanto mais você entender como que facilita o uso, quanto mais facilitar o uso, menos você vai ter que modificar na frente. Quanto mais você prever e saber o que as pessoas querem, menos você vai ter que modificar o sistema na frente. Você botar uma data, você botar um data picker e o cara não tiver JavaScript, como que funciona? Tem sites de banco que não funcionam em certos navegadores por causa de get desse que o cara bota. Site pequeno, não, site de banco. Empresas que ganham bilhões de reais de lucro por ano. E não tem. Não, pô, vou botar isso daqui e aí, mas ninguém usa esse navegador mesmo. Sabe? Pra botar um get que o cara acha legal. Ou se ele acha legal, testa o navegador e usa aquilo ali só quando o navegador permite. Por fim, um programador que sabe design cria sistemas para clientes felizes. E isso aí não foi de modificação nem nada não. Isso é aquele efeito wow. Que é exatamente o cara... não é você botar o flash legal. O flash legal não cria efeito wow. O máximo que o cara fala assim, pô, que legal. O wow é quando o cara entra naquele negócio e entende tudo. O bom designer é aquele que não faz o cliente pensar. Qual foi a última vez que você entrou no site e não pensou? Qual foi a última vez que você entrou no site e você entendeu tudo logo de cara? Não, sai daí porque não faz isso, tá? Você entrou e deu logo tudo lá de cara. Sabe? Você pensa, pô, que maneiro, que legal, tá? Isso é a função. Se você entender design e for estudar design, você vai conseguir fazer sistemas que fazem isso. O cara bater e bater, pô, maneiro, eu já sei, não precisei nem pensar aqui. Isso é a função do design e o programador, aprendendo design, ele também vai aprender a fazer isso. E o teu cliente vai ficar feliz, vai entrar no sistema e vai entender tudo que está acontecendo, vai ver tudo que você fez, vai ficar maravilhado. Vai preencher um formulário, se o formulário ajudar ele a preencher, ele vai ficar todo maravilhado. Poxa, que maravilha preencher esse formulário. E para um site pequeno? Porque eu comecei aqui a palestra falando de vários profissionais, assim, 3.500 páginas. Mas, pô, eu quero fazer um site pequenininho, uma coisa modesta, né? Uma coisa pequena. Como que funciona? Né? Como que o designer e o programador vão sobreviver? O que é mais importante para sites pequenos? E aí eu te digo com certeza, é impossível fazer um site eficiente sem design e é impossível fazer um site eficiente sem programação. Não dá, tá? Se você tirar o design, o site não funciona, não tem usabilidade. Tá certo que aí, voltando ao início da palestra, você vai ficar na mesmice da maioria dos sites brasileiros.
que não funciona. Tá? Se você tirar a programação de um site, o site também não vai funcionar, porque o cara não vai conseguir mexer no site, a não ser que ele tenha funcionários próprios para isso, mesmo assim não vai funcionar. Vai ser aquele carro que consome muito. Ele está funcionando, ele está te levando? Tá, mas não está funcionando, ele não está eficiente, ele não está servindo para o que ele precisa. Tá? Está te levando naquele lugar, mas está te levando de forma errada. Um site que não vai ter programação é aquele site que vai ter páginas que estão há 5 anos desatualizadas. Que também um monte de site está aí na mesma coisa. Só que realmente, hoje em dia, e até mais, tem também um motivo pelo fato de eu não ser designer hoje, ser mais programador, nisso o programador está ganhando. Porque você tem uma informação desatualizada, o teu conteúdo está ruim. E aí, é o que eu falei, conteúdo é visível, design não. Você não ter usabilidade é muito menos visível que você ter um conteúdo desatualizado há 5 anos. Você não tem que debater com a pessoa que é necessário atualizar o conteúdo. Você tem que debater com a pessoa falando que é necessário fazer aquilo ser mais usável. Por quê? Porque o cara vai achar, mas eu consigo usar. Porque eu estou há 5 anos mexendo nesse site e entendo tudo que está ali. E aí, por exemplo, não, mas esse site não é fácil de usar. Mas eu entendo tudo, olha só, esse ícone aqui faz isso, esse ícone aqui faz isso. E se o cara está perdido, tem aqui no cantinho aqui uma legenda dos ícones. Tá? E aí ninguém consegue entrar naquele site. Tá? Tanto que eu canso de ver isso, eu sou uma pessoa que gosta de observar os comportamentos humanos, canso de ver gente navegando para o Google. O cara conhece o site, mas às vezes ele entrar no site, procurar a página, ele entra no Google, digita o nome do site, digita o que ele quer, o Google acha para ele vai lá e entra no site. Tanto que tem muita gente que entra no site, se vê a caixinha de busca, a primeira coisa que ele vai na caixinha de busca, ele nem olha para o site, não quer nem saber do site. Ele vai na caixinha de busca e digita o que ele quer para ele ter, porque ele tem certeza que se ele for no site, ele não vai conseguir achar o que ele quer. Isso é a falta de usabilidade no Brasil. Se o site for fácil de mexer, você entra, por exemplo, um dos exemplos que eu uso no introdução à HTML aqui, Posso ter? Não posso não. Não posso não. Eu faço uma brincadeira de site de pizzaria. Tá? Agora eu não sei de cabeça realmente, mas bobear o site da Domino's americana, que ganha milhões de dólares por ano de lucro vendendo pizza só pela internet, não tem uma caixa de busca, porque não precisa. Como que o design do programador vive faz? Porque basicamente o que eu acabei de falar, não sei se vocês perceberam, mesmo um site pequeno, não dá para fazer sem design e programador. Ah, mas o cara vai pagar pouco, então vocês vão ter que pegar esse pouco dividido. Tem jeito. Tá? Como que o designer programador pode viver em paz e não ter brigas até fazer um site pequeno? Primeira coisa é um diálogo. Tá? O programador e o designer tem que ter diálogo constante entre si. E esse diálogo não precisa ser físico. Físico é melhor, mas não precisa ser físico. Pode ser muito bem pela internet. Tá? A internet está aí, está comunicando pessoas há mais de 10 anos. Tá? Vocês podem ter diálogo pela internet, desde o Gtalk até mesmo o Skype. Padrão. Tá? O programador e o design tem que ter um padrão entre si. Eles têm que falar a mesma língua. Tá? Não dá para eles ficarem brigando. Então, eu falei, tanto o programador tem que entender um pouco de design, quanto o design tem que entender um pouco de programação. Vão concordar. Se vocês não concordam entre si, se o programador não concorda com o que o design acha, o design não concorda com o que o programador faz, procurem outras pessoas, se divorciem e vão procurar outras pessoas. Tá? Vão se juntar com pessoas que concordem com o que você fala. Então, se você vai estudar programação e você acha que o ASP.NET é a melhor coisa do mundo, então vá procurar um programador que acha que o ASP.NET é a melhor coisa do mundo. Tem gente para tudo nesse mundo. Tá? Tem gente com todos os tipos de gostos. Então, se você acha que aquilo ali é a coisa certa, vá procurar aquilo ali. Tá? Claro que se tiver um monte de gente falando que você está errado, é capaz de que você esteja errado. Tá? Não que também a maioria esteja sempre certa.
mas é bom você não ser muito cabeça dura. E a ferramenta popular. O que é a ferramenta popular? Você usar alguma coisa que não seja só de você. O programador usar algum padrão, usar alguma linguagem que outras pessoas no mundo também usem. Por quê? Amanhã você pode querer entrar de férias e precisa fazer um site. Se você usa uma coisa que só você sabe fazer, você está preso àquilo ali do resto da tua vida. Simples assim. Tá? Ah, não, eu dou uma banana pro cara e vou embora. Eu não consigo, tá? Se vocês tiverem capacidade, você implementou uma coisa, fez aquilo ali, depois assim, implementei. Eu não consigo simplesmente passar agora, implementeu e vira as portas e vou embora. Eu gosto de preservar meu nome. Tá? Você usar uma ferramenta popular, você vai conseguir exatamente o dia que você quiser entrar de férias, o dia que você quiser evoluir profissionalmente, tá? Você consegue encontrar uma outra pessoa para entrar no seu lugar. E mais ainda, você pode usar uma ferramenta que una tanto o design quanto o programador. E aí eu estou falando, por exemplo, até a próxima palestra vai abordar isso. Pega o WordPress, tá? O Drupal. Você pega, se você for desenvolver um sistema mais pesado, aí o que está sendo abordado na outra sala ali, você pega um framework, você pega o Cake, o Zen, o Wii, tá? Tem outros frameworks no mercado. Você vai conseguir padronizar o seu trabalho e unir todo o lado do design com o lado do programador. Caramba! Então o designer precisa aprender framework de PHP? Não! Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Programadores de PHP não conseguem aprender framework de PHP, mas tem. Aí você tem que bater, se você quiser ser um programador, você tem que bater cabeça e conseguir aprender. O designer precisa aprender como faz o layout dele funcionar no Cake ou no Wii ou no Zen Framework, que é HTML, tá? Vai ter uma ou outra variável ou condição que o conhecimento básico de programação você faz você aprender a fazer aquilo ali. Mas, poxa, seria um mundo tão bonito, o dia que quiser fazer um site e eu quero aceitar comigo e assim, me dar já o layout, o padrão, todo já montado, todos os views montados para um Zen Framework, é só precisar fazer os controles e os modelos. Seria uma coisa tão bonita, tá? E não é difícil de aprender, e aí o programador vai ficar feliz, vai entregar um negócio rápido para você, vai sair todo mundo ganhando, tá? Aí também o programador que resolveu inventar o seu próprio framework, que também é uma mania que infelizmente está caindo no mundo, vai ficar preso naquilo ali. O designer vai ter que aprender só a maneira do cara pensar e acabou. Tem que usar uma coisa popular. E é isso. Dúvidas? Eu tenho, assim, tipo uma dúvida, tipo uma pergunta. Pode falar. Uma dúvida.